Salve, galera! Está começando mais um episódio do Surtando Papo Reto. Aqui comigo, Felipe Fernandes na apresentação. E hoje nós temos a honra de receber nesse episódio nossos comentaristas. José Leonardo. Fala, Zé! Fala, galera, tudo bem? E a nossa estrela itinerante, professora Camila Fogaça, vascaína Camila Fogaça. Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem? Galera, o tema de hoje é um tema muito importante, porque nós estamos passando por um mês que já começa celebrando o Dia do Trabalho, que merece uma grande reflexão. Por isso que o tema é como que vai ser esse mundo do trabalho pós-pandemia. Então, hoje é o tema que nós vamos debater aqui. Eu queria passar a palavra para você, Camila. Né? Como que você vê esse mundo do trabalho, essa precarização do mundo do trabalho nesse contexto atual da pandemia e projetando o futuro? Quanto tempo eu tenho só para ver o quanto de O devaneio tempo que você quiser, que eu sei que você é uma pessoa que tem muito conteúdo para contribuir com a gente. Ou muitos devaneios e surtos. Mas eu, quando pensei no tema, eu pensei sobre trabalho, né? O que é trabalho? Eu acho que a gente está ressignificando, está dando outro sentido à questão da palavra, do estudo epistemológico da palavra trabalho. Porque se trabalho é definido por um horário que você está num lugar, né, e você está praticando ali uma ação e tem ali uma questão econômica envolvida, né, a questão que você está provendo algo e produzindo, então a gente está trabalhando o tempo todo. Eu estou dormindo trabalhando, eu estou sonhando com o meu trabalho, eu estou acordando, tem trabalho, né? Não tem mais para mim uma separação entre o meu trabalho e a minha vida. Então, assim, pensar em trabalho é também pensar na minha vida. E eu acho que eu vou trazer para essa discussão, vou tentar trazer um olhar humanizado de como que a gente lida ou tenta lidar com essa questão do trabalho e, ao mesmo tempo, questão da vida, né? Viver fora dessa imensidão ou mesmo mergulhado nessa imensidão, porque não dá para ficar fora o tempo todo, né? Às vezes você está comendo num domingo, recebe uma mensagem que faltou determinada coisa para segunda-feira. E aí você está com a sua família às 10 horas da noite de uma quarta, e aí recebe uma mensagem assim, lembrando que você tinha que ter feito algo, né? Coisas que a gente já imaginava que ia acontecer com a tecnologia, já estava começando a acontecer, isso vem acelerando. Além do âmbito pessoal, a gente também tem uma questão nacional e internacional, que é a economia. Né? A economia está mudando, como o mercado de trabalho está se ajustando a essas novas economias, também está mudando, e isso também vai afetar a educação. Como que a gente vai formar essas pessoas, ou ajudar a formar, né? Porque hoje a gente já não forma ninguém, a gente ajuda, né? É uma parceria, e como que a gente vai ajudar a pensar nesse novo mundo. E aí é um problema coletivo, não é um problema da escola, não é um problema das organizações voltadas ao trabalho ou voltadas à economia, não é um problema do presidente, é um problema social, porque eu estou falando do meu filho, eu estou falando da minha irmã, eu estou falando de mim, eu estou falando de todo mundo. Então, eu acho que esse tema é muito abrangente e a gente vai tentar dar conta dos principais pontos. E o meu ponto, assim, que eu levo o que eu abro da gente pensar quem é que está regulando o trabalho hoje no Brasil, né? Verdade, verdade. Gostei das colocações, né? É um tema extremamente amplo, principalmente porque as tecnologias elas vão ressignificar cada vez mais os processos e as formas de se trabalhar. E aí o exemplo que a Camila trouxe, mais do que nunca, quem trabalhou em home office na pandemia entende muito bem, né? Como que aquela jornada de trabalho que a gente ocupa as 8 horas ali de trabalho diárias, elas são substituídas por mensagens, às vezes, de áudio enorme, às 10, 11, meia-noite. Eu lembro que no ano passado eu recebi uma mensagem às 3h08 da manhã, né? Só para ter a noção, né, de como que o trabalho ele se tornou
né, se torna cada vez mais relativo em termos do seu tempo, e é porque você agora coloca também a questão da produtividade, não é verdade? Né? A dimensão da produtividade ele se torna até mais relevante do que o tempo produzido propriamente dito, né? O tempo trabalhado em termos de horas. Eu queria trazer a palavra de José Leonardo, né? Um expoente do nosso tema, que é um grande trabalhador, um exemplo de trabalhador na nossa sociedade. E aí, Zé, é contigo. Né? Muito me envaidece, né? Olha só, em primeiro lugar, eu queria colocar, eu tenho uma formação, né, marxista, né, dentro assim, da minha vida, né? Então eu só consigo observar, entender, né, o mundo do trabalho dentro de uma sociedade de classes, né? Ou seja, eu só consigo analisar eu não posso dissociar a questão do trabalho da questão de estarmos numa sociedade de classe. E a sociedade de classe, né, o atual estágio da sociedade de classe é o estágio do sistema capitalista, né? Etapa capitalista, né? Eu acho que tem muita gente que vai discordar, né, desses pontos de vista, e isso é democrático e tudo mais, mas eu só concebo começar uma análise colocando isso, né? E nas sociedades de classe, sempre vai haver explorados e exploradores, né? Enquanto houver sociedade de classe, né, a questão da exploração do trabalho vai se dar, né? Agora, a questão é que o seguinte, né? O próprio sistema capitalista, ela, de vez, de tempos em tempos, ela se reorganiza, né? A sociedade capitalista se reorganiza, se reestrutura e se reestrutura com base nos avanços tecnológicos, né? Toda época de avanços tecnológicos significa, né, também uma época de avanço no processo de exploração de uma classe sobre outra, do homem pelo homem e tudo mais, né? E hoje eu acho que nós vivemos um boom tecnológico, né, a chamada da Revolução 4.0, e justamente isso coloca esse estágio de exploração, eu acho, num grau muito elevado. Mais cedo eu passei uma charge para o Felipe, né, para o zap dele, é um exemplo desses avanços tecnológicos de hoje, que era o seguinte: era um pai, né, saindo de bicicleta para entregar, né, a comida de uma determinada empresa, estava lá o logo da empresa, não vou falar, né, qual é, mas é uma dessas empresas aí, né, bastante conhecidas de delivery, né? Quem abre Tinha um a mulher videozinho no YouTube consegue ver. Quem vai lá ver um vídeo no YouTube sempre aparece a propaganda. e aí o pai falou, não, eu vou entregar a comida, né? Eu vou entregar a comida, e o filho fala, ô pai, espero que você traga a comida de volta também, né? Mais ou menos isso que era a charge, né? Que era de um cartunista chamado Genildo, né? Eu acho que é bem esse retrato, sabe, né? Do que o mundo do trabalho se tornou hoje, né? E eu acho que o seguinte tende, após a pandemia, a se recrudescer esse tipo de relação, a tal da precarização do trabalho, uberização, é a tendência, inclusive, né, na área da educação, que é uma área que nós vivemos. Como essa precarização do trabalho ela vai se dar em nossa área, ou está se dando em nossa área, está se dando dessa forma como, não sei se foi Camila que colocou, ou Felipe, né, dessa questão do home office, né, de nós não termos mais horário, de receber mensagem de aluno, de pai de aluno, o horário que for, né, por essa questão da pandemia, e eu acho que não vai voltar ao que era antes, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Nós vivemos um mundo de trabalhadores cada vez mais, né, precarizados e mal pagos, né? Cada vez mais é isso, né? E sem direitos, precarizados, mal pagos, sem direitos, e pior, uma parte dessa força de trabalho sem emprego, né? Grande parte, inclusive, 14 milhões no Brasil. Né?
Entendi, Zé. Camila, você agora há pouco falou que você pode olhar com várias perspectivas. Qual é aquela perspectiva hoje do mundo do trabalho, né, que você pensa, né, que você reflete que mais vai se consolidar daqui para frente? O Zé, por exemplo, citou a Revolução 4.0, né, que é uma revolução ampla, mas que também entra na vida dos trabalhadores. E aí, como que você pensa nisso tudo? Né? Como você se contextualiza? Queria dizer que eu comprei um livro sobre educação 3.0 e a gente entrou na 4.0. Já comprei atrasado, não vou nem ler. Já comprei atrasado, vou buscar um resumo sobre. Eu me coloco assim, eu penso muito próximo ao Zé em questões dessas classes ou grupos, né? É muito difícil a gente pensar em trabalho e não ver esses grupos sendo definidos. Seja você com uma ótica marxista ou uma ótica liberal, existe ali mecanismos que funcionam com linguagens diferentes. Um grupo de quem manda é diferente do grupo que está ali no terceiro setor. Você tem ali grupos diferentes, né? Usando linguagem marxista, sendo marxista, ou não usando linguagem marxista, sendo liberal. E também, acrescentando, seja você marxista, seja você liberal, a gente hoje trabalha com uma questão que é a interseccionalidade, que além de trabalhar com um grupo que a gente entendia que são aqueles mais pobres e que vendem essa força de trabalho para mais-valia e não tem o retorno o suficiente para se reconhecer naquele produto, não é nem para consumir, mas para se reconhecer, a gente também ainda tem a questão de gênero e as questões que envolvem a mulher, o homossexual, o transexual, que são grupos que estão cada vez mais excluídos. E esse grupo, quando a economia do Brasil chegou a crescer e o Brasil estava entre as 10 economias do mundo, esse grupo era excluído. Imagina agora. Então, além desses grupos já definidos pela linguagem marxista ou não marxista, a gente ainda tem que pensar na interseccionalidade e nesses grupos que não são atingidos e não são vistos pela gente. Eles precisam ser vistos, né? A gente precisa, por exemplo, qual é a escola que tem um professor transexual, né? Qual é a loja que você entra para comprar e você tem uma travesti para te atender? Né? Então, a gente precisa, e quando você pensa em travesti, você pensa em qual tipo de mercado de trabalho. Né? Então, a gente tem que pensar aonde esses grupos também estão inseridos. Né? E assim, a minha percepção que eu venho olhando é que está todo mundo muito preocupado com a tecnologia. Tá todo mundo falando que você tem que saber novas linguagens, seja ela aprender outros idiomas, né? Porque o que vem para a gente é sempre muito exportado. Então, você tem que aprender novos idiomas em relação ao humano, mas também o idioma tecnológico. E aí, sempre muito tecnológico. E eu fico preocupada com a questão humana, porque a máquina, ela consegue reproduzir a tecnologia, mas a máquina não consegue criar. E aí vem essa capacidade Depende da ação humana, né? Exatamente. Vem essa capacidade de criar. A gente fica preocupado, e aí, desde que eu tenho essa percepção sobre o trabalho, eu vejo essas discussões, né? O que você vai ser quando você crescer? Será que essa profissão ainda vai ter no futuro? E aí a gente perpetua esse discurso. Será que ainda vai ter no futuro? Esse será que ainda vai ter no futuro é a gente trazer uma problemática do futuro para o presente. Isso não existe. Esse futuro está sendo construído hoje. Né? Então, a gente projetar como é que vai ser o trabalho pós-pandemia, isso não existe. O que existe é a gente falar, olha, a pandemia não está dando, está desgastando o nosso psicológico, está matando os brasileiros. Não vai ter trabalho pós-pandemia, porque o hoje não tem brasileiro. Hoje não tem uma economia que se sustente. Então, assim, o nosso futuro hoje é desastroso. Então, a gente tem que pensar no hoje... Também é importante pensar na tecnologia, é importante pensar em tudo isso, mas também fortalecer o indivíduo. Porque sem o indivíduo não tem tecnologia.
né? Então, é interessante também a questão do trabalhar em grupo, que isso foi se perdendo com o tempo, né? A minha geração, que é a geração que hoje tem por volta de 30 anos, a gente sabia dar as mãos, fazer rodinha, entrar em fila e etc. Essa geração de agora, em que eu dou aula, que tem mais ou menos por volta de 12 anos, não sabe recortar um papel em forma de coração. A gente fazia bolinhas de papel, a gente fazia. Não existe mais essas brincadeiras. Né? Eles não sabem mais manusear, eles não sabem mais olhar o outro nos olhos, né? Conversar olhando. Então, assim, tem coisas que a gente precisa se preocupar. Mas eu acho que o mais importante a gente está deixando para depois. E esse mais importante também está nos matando. Porque a pandemia é reflexo da gente não olhar para o outro como um ser humano. A gente não identificar, olha, tem gente morrendo. Eu posso ser a próxima. Né? E a gente não olhar para o outro como um ser humano e ver sempre números, ver sempre como é que vai ser a questão de movimentar tal esfera. A gente não está vendo pessoas. E mais uma vez a gente precisa ver que pessoas estão morrendo, pessoas que trabalham, pessoas que ficarão sem emprego, né? E isso precisa ser atendido. Acho que o psicológico precisa ser muito atendido no mercado de trabalho, né? Pensando no futuro. Zé, uma perguntinha para você. O trabalho edifica o homem? Interrogação. Trabalho edifica. Eu acho que o trabalho é parte constitutiva da nossa evolução, né? Se isso é edificante ou não depende da nossa perspectiva, né? Eu acho assim que o trabalho Zé, não fique em ele cima do muro, Zé. A nossa audiência não vai gostar que você fique em cima do muro, hein? Se posicione, pelo amor de não, Deus. eu tô respondendo. Eu já falei, o trabalho é parte da nossa, é parte importante da evolução humana. Então edifica então nesse sentido, né? Zé, não faça igual os Agora, comentaristas da Fox Sports, hein? Não fique em cima do muro. agora, por outro lado, né, a exploração do trabalho, eu acho que é isso que é o central. Se o trabalho é parte importante da evolução humana, se sem o trabalho nós não seríamos o que nós somos hoje, por outro lado, a exploração do trabalho, né, gera uma série de consequências, inclusive no psicológico, que Camila colocou muito, muito bem aqui, né, das pessoas, dos indivíduos, né, que destroem. Né? E aí não é o trabalho que destrói, é a exploração dele. Né? É o fato do indivíduo ser, né, trabalhar, né, e não se ver naquele trabalho. Né? Ser o chamado trabalho alienado, né? Ou seja, ele não se reconhece naquilo, né? Ele cada vez mais, inclusive, com a questão da automação, né? Isso é uma verdade. Então, há alguns anos, no início do século XX, você o filme do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né, retratava, tem cenas que retratam essa automação. Acho que se o Chaplin, né, fizesse Tempos Modernos hoje, ele iria gravar aquelas cenas com muito mais, né, impacto, né, com muito mais força do que ele estava vendo naquele momento, entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que, sim, o trabalho é parte da nossa evolução, né? Sem o trabalho, nós não seríamos o que somos, mas a exploração do trabalho ele destrói, né, o psicológico, o físico, né, o senso de comunidade, né? Obviamente, isso precisa ser discutido, debatido, né? Para que se a gente quer realmente um futuro para a humanidade que seja, né, um futuro mais promissor do que desse presente que nós temos, que destrói, né, cada vez mais as pessoas, nós precisamos discutir isso. Precisamos discutir, dar um fim a essa exploração. Perfeito, Zé. Estamos caminhando para o final do nosso episódio de hoje, mas antes de passar para o destaque final, eu queria fazer uma pergunta de curiosidade, tanto para você, Camila, quanto para você, José Leonardo. É o seguinte, a pergunta é, vocês, né, eu conheço o trabalho de vocês são professores de excelência, a Camila também é uma pesquisadora de uma renomada universidade por conta do programa de doutorado que ela faz, mas eu queria saber de vocês, se vocês não fossem
no caso, se vocês não fossem professores, ou no caso a Camila também pesquisadora, qual o emprego, qual o trabalho, qual a função que vocês gostariam de exercer? Tem alguma vocação ali que ficou no meio do caminho? O que vocês seriam se não fossem professores? Zé, o que você seria? Podcaster. Ah, isso você já é, pô. E, olha, o comentarista, o mito dos comentários, hein? Não tem podcaster melhor do que José Leonardo, com o nome José Leonardo. Olha, uma coisa que eu me arrependo muito é não ter estudado, né, música na minha adolescência. Eu toco alguns instrumentos, né, mas nunca me aprofundei. Eu acho que eu iria para a área da música. E você, Camila, se não fosse professora pesquisadora, seria o quê? Então, eu acho que tem a ver muito com o fato de ser professora. Seria ou psicóloga ou advogada. Que eu acho que é uma característica da minha personalidade ser uma cuidadora. E defender causas, assim. Chega a ter uma preocupação para não ser uma codependente afetiva, assim. Porque eu defendo causas e eu pego e eu brigo, e quando eu vejo o Machado de Xangô já bateu, né? E então é isso, eu seria ou psicólogo ou advogado, mas tendo mais para advogada. A psicologia é muito de ouvir. E às vezes não, né? Boa parte do tempo eu escuto muito pouco e falo demais. Então eu acho que eu seria mais advogada. Perfeito, perfeito, perfeito. E assim a gente vai praticamente encerrando esse episódio falando sobre o mundo do trabalho. Calma aí, faltou você, Felipe. Você não vai falar o que você seria se não fosse professor, não, cara? Ah, eu já pensei em tanta coisa que hoje eu acho que eu tô bem como podcaster, apresentador do Sortando Papo Reto, né? E a gente faz aí, né, um dublê de professor, né? E por aí vai. Hoje eu não teria uma escolha, não. Acho que hoje na minha... Porque assim, a profissão ela vai muito pelo momento, né? Quando eu era adolescente, eu queria ser jornalista esportivo para poder entrar no Maracanã de graça. Pô, olha a mentalidade do sujeito. Né? Então, cada momento você vive ali, né, uma realidade. Eu cheguei a fazer, né, quase um ano de faculdade de psicologia, né, como a Camila falou, porque eu entrei muito nessa questão de ajudar pessoas, né? A gente acaba encontrando um propósito, digamos assim, que é a essência das suas escolhas. E o trabalho envolve muito essa questão das nossas escolhas. Então, naquele momento, eu estava vivendo um pouco relacionado a entender essa questão de como que funciona e ajudar as pessoas a se conhecerem. Então, eu estava muito nessa linha da psicologia. Hoje, a essa altura do campeonato, né, eu acho que eu estou bem de podcaster aí, a nossa audiência qualificada sempre fazendo comentários, então acredito que a profissão está indo para o caminho certo. Quem sabe daqui a alguns anos a gente esteja trilhando o caminho dos melhores podcasts de todas as galáxias. Não é verdade? Concordam? Concordo. E eu só discordo que o trabalho edifica o homem. A palavra trabalho vem de instrumento de tortura. Exatamente. Então, eu ia até fazer essa pergunta para você, Camila, mas eu vou fazer no destaque final. E para você, Camila, o trabalho edifica o homem? Interrogação. Não! Assim, eu entendi a concepção do Zé. O trabalho é de uma maneira mais Camila, ampla. rapidinho. Zé, ela não ficou em cima do muro. Aprende, tá? Por favor. Pode deixar. E o Felipe está fazendo um curso com o Thiago Leifert. Então, o trabalho para mim não edifica o homem, porque o trabalho ele não foge da concepção que a gente entende por trabalho hoje. Então, a língua do trabalho, a linguagem, a palavra empregada, a palavra criada é um instrumento de tortura. Então, eu não acho que o trabalho edifica o homem. Mas eu entendi a concepção do Zé e eu concordo com a concepção do Zé de que o ato de se colocar em ação, né, se colocar em ação com um propósito te faz a desenvolvimento, te leva a um certo desenvolvimento. E isso também pode ser entendido como trabalho, até mesmo na física, isso é entendido como trabalho. Então, nesse sentido, eu entendo sim. Então, o fato do Zé, por exemplo, tocar violão e se propor a aprender, a fazer aulas e talvez ajudar alguém ou a ensinar,
isso pode edificar ele de uma certa forma, né? Trazer valores para ele. E aí eu gosto de fazer determinada coisa, eu ensinar e ganhar o meu ganha-pão com aquilo, né? Ter o meu ganha-pão, também me edifica, me dá valores. Agora, o trabalho, como a gente conhece, como foi perguntado, não edifica o homem. Essa ideia de que o trabalho edifica o homem é uma ideia cristã em que a gente tem que abolir. Perfeito, Camila. Você viu, Zé, a qualidade dos nossos comentaristas. Você é o mito dos comentários e a nossa estrela itinerante. Só comentário brilhante. Por isso que eu afirmo. A gente só chama gente boa, pô. Que isso? E eu digo mais, o nosso podcast ele é o maior de todas as galáxias justamente por causa disso, por causa desses comentários. Camilinha, tem mais alguma coisa para fechar a sua participação hoje no Surtando Papo Reto? Para quem você manda o papo reto da semana, manda aí o recado, manda a letra, tá ligado? Meu papo reto da semana vai direcionado para o público jovem, né? Então, galera, olha só. A gente tem tinha o Ministério do Trabalho que foi criado em 1930 e ele foi extinguido, ele foi abolido em 2019 pelo governo Bolsonaro. E agora a gente está discutindo um trabalho e a gente não tem um Ministério do Trabalho. Ele foi dividido em 3 ministérios, né, que a gente não sabe como funciona, a gente não sabe quem está regulando e a gente não sabe quem vai regular o futuro de vocês, o meu futuro e o futuro do futuro. Então, a gente precisa saber quem está regulando, quem está fazendo as normas e quem está falando pela gente. Então, é isso. É uma conquista nossa de 1930 que foi abolida e a gente não sabe quem é que está no comando. Então, esse é meu papo reto para a gente abrir o olho. E você, Zé, manda aí o seu papo reto da semana. Não só o Ministério, como também o poder da Justiça do Trabalho diminuiu bastante, né? Hoje, o cara, para entrar numa ação contra o patrão dele, ele precisa ter grana para entrar, né? Enfim, então, vários, vamos pegar a reforma trabalhista lá que vem do Temer e o Bolsonaro apoiou, inclusive, né? E não reviu isso, tirou uma série de direitos. Mas o meu papo reto hoje é 2 indicações, assim, né, para entender esse processo de precarização do trabalho, um filme e uma série que na Netflix está bem legal. O filme é um filme de um diretor britânico chamado Ken Loach, né? Diretor aí de Daniel Blake, que é um filmaço, né? Terra e Liberdade, Pão e Rosas, vários filmes do Ken Loach. Ele tem um que fala sobre a precarização do trabalho, sabe? Que é o Você Não Estava Aqui, né? Uma história muito legal, muito bonita, né? Abordada de uma forma bem direta, né? Como são os filmes do Ken Loach, né? Mas bem humana ao mesmo tempo. E uma outra que é uma série com um ex-jogador de futebol, né? Talvez o Felipe conheça, talvez a Camila conheça, que é o Henrique Cantona, né? Jogador francês, tem uma posição política. Polêmico, né? Quando ele pulou o alambrado lá no jogo do Manchester. Ele pranchou um fascista lá tava enchendo o saco dele lá no Manchester United, ele foi lá essa é a imagem da carreira dele. Lá. Foi, né? Mas ele jogava muita bola, porque as pessoas não lembram disso, mas ele jogava muita bola, ele pegou uma época que a França não tinha grandes times, né? E ele se destacou. E ele tá fazendo, depois ele terminou a carreira de jogador de futebol, ele entrou para o mundo das artes, inclusive para o cinema. Ele está com uma série na Netflix, onde ele é a estrela da série, né? Chama-se Recursos Desumanos. Quem não assistiu, assista. Está muito legal e fala sobre justamente essa questão da precarização do trabalho. Um abraço, Cantona, deve estar ouvindo a gente lá na França, na versão traduzida do nosso podcast. Um abraço, abraço, Merri, Cantona. Galera, e esse programa, esse episódio, o episódio do Surtando Papo Reto, ele vai em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que fez sua passagem, né, de vida térrea no dia de ontem, no dia 4 de maio, né, mais uma vítima da nossa ignorância, né, não só da Covid, mas também da ignorância que a gente tem visto aí do desgoverno, né? Então esse programa é em homenagem ao Paulo Gustavo, que tanto fez a gente rir e que hoje a gente sente muito a sua partida.
E também, né, agradecer aos nossos apoiadores, né, como vocês já sabem, né, os nossos apoiadores que, né, estão chegando. Então, alô, galera de São Gonçalo, né, vocês aí que formam a nossa audiência qualificada, a audiência gonçalense, que tanto nos orgulha, né? Se você tem o seu cão ou o seu gato e quer que ele seja bem cuidado, leve ele na Vet Point. A Vet Point, que fica ali na Trindade, tem todo o tratamento que o seu animalzinho merece. Então, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp 3711 6306, repetindo, 3711 6306, e falar com a Lidiane. E leve o seu cãozinho para ter o melhor atendimento de São Gonçalo e região na Vet Point. Um abraço aí para todo mundo da Vet Point que está ligadinha no nosso Surtando Papo Reto. E também mandar um abraço aqui para a Jamile, né, a nossa estrela itinerante, que tem a sua lojinha de acessórios junto com a mãe dela, a Tinkermilha Acessórios. Lá você vai encontrar os mais variados tipos de acessórios de crochê, como, por exemplo, bolsas, colares, arcos e tudo que você precisar. E como você faz para entrar em contato com a Tinkermilha? É só vocês acessarem o Instagram, Tinkermilha Acessórios. Tinker, T-I-N-K-E-R, Mille, M-I-L-E, Acessórios. Então é só digitar, né, no Instagram, Tinkermilha, e vocês já vão ver lá a loja com vários produtos especiais. Então você que gosta de produtos de crochê, claro que fica na super dica. Então um abraço para a galera aí da Tinkermilha, um abraço para a galera do Vet Point, e estamos fechando mais um Surtando Papo Reto, que agradecendo demais a sua audiência, e como vocês sabem, se puder, fique em casa, fique ouvindo o Surtando Papo Reto. Aquele abraço, galera!